3 vezes campeão da NBA, 4 vezes MVP da temporada regular, um ícone do esporte mundial, o melhor jogador da NBA há mais de uma década, assusta os adversários com sua dominância, conquista e inspira os fãs por onde passa. E você em casa tem certeza deve estar se perguntando, esse cara é louco, como que um jogo pode fazer a diferença numa carreira tão brilhante como a de James? Mas fez, galera, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes deixe seu like aí e não se esqueça de se inscrever no canal, valeu? Tamo junto! Fala comigo, fã de esporte, eu sou Célio Juliano. Bom, esse jogo é um jogo derradeiro, um divisor de águas na carreira de LeBron e tem toda uma atmosfera que envolvia aquele momento, uma história por trás daquele jogo, por que LeBron precisava tanto vencer, como ele se colocou naquela posição e como tem todo um contexto por trás. Eu vou desenrolando essa história passo a passo até a gente chegar lá. James foi introduzido à NBA em 2003, sendo a primeira escolha do draft. Aliás, foi do high school direto para a NBA, não precisou nem de um aninho de faculdade, ele já estava pronto, a mídia já adorava ele. Antes mesmo do primeiro minuto dele como jogador da NBA, ele já tinha um contrato com a Nike de 90 milhões de dólares, para você ver o tamanho do prestígio que ele já tinha, que com certeza a expectativa e a pressão em cima dele ia ser muito grande. James então é escolhido pelo time do seu estado natal, os Cavs, o Cleveland Cavaliers, time que não ganhava de ninguém na época, tinha um time mediano para baixo. Claro que com a chegada de James subiu de patamar, né? Que subida! Tanto que em seu primeiro ano ele ganhou o prêmio de Rook of the Year, o que aumentou ainda mais a responsabilidade sobre ele e deixou os torcedores esperançosos com a conquista do título inédito da franquia. Mas infelizmente o título não veio. James fez sua parte, conseguiu levar o time a uma final, foi MVP da temporada 2 vezes com a camisa dos Cavs. Essa final que ele chegou foi contra os Spurs, tomaram 4-0, uma varrida. Em 2010, após outra eliminação, dessa vez para o Boston Celtics, LeBron decide sair. E aí que começa a dar merda. James e seus agentes tiveram a péssima ideia de revelar a sua próxima equipe num programa de TV chamado The Decision, que foi transmitido pela ESPN para o país inteiro. É um programa de TV mesmo, com plateia, apresentador, James falando lá no meio, que claro não pegou bem aos olhos de tudo que envolve a NBA, desde os fãs até os jogadores, a imprensa. Disseram que James estava sendo egocêntrico, convencido que principalmente cruel com a torcida dos Cavs. Claro que todo mundo quis assistir o programa, torcedores de várias franquias querendo que ele fosse para o seu time, né? Até que ele resolve revelar a sua próxima equipe, que foi o Miami Heat, deixando a torcida dos Cavs em pedaços, partindo o coração deles, vamos dizer assim. Os torcedores começaram a queimar a camisa dele, chamando ele de traidor. Desse momento em diante, LeBron era o jogador mais odiado da NBA. James então se apresenta à sua nova casa, Miami Heat, formando ali o Big Three com Chris Bosh, Dwayne Wade e LeBron. Uma apresentação que mais uma vez chamou mais atenção do que deveria. LeBron acabou dizendo umas coisas que não agradaram o público. Sabe aquele time que todo mundo torce contra? A partir daquele momento, esse time era o Miami. Dá só uma olhadinha como LeBron foi recebido em sua ex-casa pelos seus ex-fãs no primeiro confronto de Miami contra o Cleveland lá em Ohio. There is extensive security here, but you don't want to see some wacko run out of the court or items being thrown. Mesmo diante de tanta torcida contra, LeBron em seu primeiro ano com o Miami, junto com seus companheiros, conseguem levar o time à final. Perderam para o Dallas Mavericks por 4-2, 4-2, que foi prato cheio para os haters, para quem estava torcendo contra. A imprensa caiu matando, principalmente em cima de James. Disseram que ele pipocou no jogo 6, que foi o último jogo da série. Eu queria muito ter assistido o jogo, não assisti porque na época não tinha TV a cabo em casa, enfim, não tinha acesso ao jogo. Mas disseram que ele entrou em choque no jogo, ficou marcado, esse jogo marcou muito a carreira dele negativamente. Quem estava torcendo para que ele não desse certo no Miami ficou em êxtase, pegaram muito pesado com ele. Tava meio que amaldiçoando o cara, falando que ele nunca ia ganhar um título.
que seria então de King James depois de uma sequência tão negativa? Ninguém sabia muito o que esperar, qual LeBron viria para a próxima temporada, mas o homem é bravo mesmo, voltou voando, só sei que ele foi bem demais, foi MVP da temporada regular de novo, só não foi o defensor do ano porque garfaram ele, conseguiu chegar nos playoffs com o Miami de novo, passou a primeira rodada, passou a segunda e foi encarar Boston Celtics no final da conferência. E aí que eu queria chegar, meus amigos, fãs de esporte. No momento da série, estava 3-2 para o Celtics. Se o Miami perdesse, estaria eliminado, que seria uma tragédia. No meu modo de enxergar o jogo, o esporte, LeBron não tinha mais espaço para derrotas. Talvez isso destabilizasse ele de uma forma que não daria mais para recuperar. Os haters iam vir com muito mais força, a imprensa com uma crítica feroz. Quem estava torcendo contra ele ia ganhar mais força ainda, dessa vez com razão, porque o time que foi construído para vencer, o Miami Heat, estava fracassando de novo. Provavelmente jogadores iam ser trocados, a confiança ia ser perdida, a motivação não ia ser a mesma. LeBron ia ter que cumprir mais 2 anos de contrato com o Miami, com o time já, sabe, mais ou menos ali. Depois que acabasse o contrato, para onde que ele iria? Será que ele ia voltar para o Cleveland para tentar um anel lá? Será que ele ia para outra franquia? Então são tantos quesitos que tornam esse jogo mais importante. Sabe aquele jogo do tudo ou nada? Era esse jogo. É o que separa o craque da lenda. É o que separa a mercê do destino a um futuro brilhante, uma carreira brilhante. E eu acho que ele sabia disso, ele sentia isso. E olha como foi a atuação dele. James dominou a partida. Ele simplesmente não errava. Parecia estar em transe. Nem piscar ele piscava de tanta concentração. Talvez ele soubesse que o seu legado dependesse daquela partida. E se eles perdessem aquele jogo, o King não seria mais tão King assim, que poderia terminar a sua carreira tão promissora sem nenhum título. Nesse jogo, parecia que uma entidade tinha descido sobre ele. Era inacreditável o que ele fazia. Os Celtics pareciam conformados, pois sabiam que não podiam fazer nada para pará-lo. No fim do primeiro tempo, James já tinha 30 pontos e nenhum desperdício de bola, se juntando a um seleto grupo de jogadores a conseguir esse feito. No segundo tempo, James voltou com a mesma determinação e foco, anotando mais 15 pontos e terminando o jogo com 45 pontos, 15 rebotes e 5 assistências, entregando a maior performance da sua carreira no quesito importância, ajudando o Heat a derrotar Boston por 98-79, forçando o jogo 7, dessa vez nos domínios de Heat. É jogo 7, em casa, ginásio lotado, atropelo do Miami Heat para cima do Boston Celtics, o que levou a franquia à sua segunda final consecutiva, dessa vez encarando Oklahoma City Thunder, com Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden e companhia. Era um excelente time também, mas Miami já era um time mais confiante, mais cascudo, acabou levando a série por 4-1, dando a King James o seu primeiro anel e de quebra levando também o MVP das finais. Ou seja, se não fosse o jogo 6 contra o Boston Celtics, nada disso teria acontecido, não tinha possibilidade de jogar contra o Oklahoma na final. Provavelmente não teria sido campeão de novo, como foi contra os Spurs. O mais legal é que depois James reconquistou o carinho dos fãs, voltou para Cleveland, cumpriu a sua promessa naquela final épica contra o Golden State Warriors na virada. Enfim, toda vez que eu assisto esse jogo 6 contra o Boston Celtics me faz vibrar. É a partir desse jogo que eu comecei a admirar LeBron James. Claro que você, fã de esporte, pode ter uma opinião diferente, pode considerar outro jogo, mas essa é a minha opinião. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No mais, muito obrigado por assistir. Valeu, tamo junto.